aqui estamos para a segunda parte do livro O Curtiço, segundo vídeo sobre o livro Curtiço, com a presença do meu amigo Wallace, Mr. Wallace. Wallace, ele fala, né? Cara, não sei. A minha mãe só me chama de filho e... Então, enfim, é muito difícil. Professor, historiador, professor de história, tá aqui pra falar pra gente um pouquinho mais do Curtiço. A gente tá aqui nesse segundo dia de gravação. Você veio com a mesma roupa? É porque não é o segundo dia, é o mesmo, eu sei que trocou. Mentira, é outro dia. Não, é o mesmo dia, gente. A gente tá gravando e dividiu esse vídeo em dois, todo mundo sabe disso. Até o mais otário que tá aí atrás da câmera sabe, velho. Oxi! Bom, enfim, o Wallace tá aqui com a mesma roupa em outro dia. E se qualquer coisa eu pergunto pro Renan que ele me deixa mentir aqui, ó. Tá ali atrás, ó. Ele também tá com a mesma roupa. Ah lá! É um complô contra mim. Renan está aqui porque esse é um vídeo que tem o apoio do Pandora. A Pandora indica, né? Então, estamos na minha casa. Como no primeiro vídeo que você já assistiu, vai ter um pouco de barulho aqui, porque, né, o centro de Campinas é essa porque loucura. é o mesmo dia. Enfim, vamos lá, continuar a falar então do Curtiço, da Luiz Azevedo, esse livro que tá aí em 2019, pela última vez na lista da FUVEST, mas que certamente voltará e que sempre tá nas escolas, porque é um representante muito massa do naturalismo, né? Tudo que a gente estuda das características do naturalismo, a gente consegue provar aqui, animalização dos personagens, determinismo, que a gente já falou no vídeo 1. Se você não viu, clica aí e vai lá ver, porque tá aí disponível pra nós, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos começar, eu pensei da gente fazer um resumo rápido, falando um pouco da obra, falando um pouco dos personagens, e aí a gente vai inserindo as coisas, né? Maravilha. O livro começa contando a história do João Romão, né? Que é a metáfora do capitalismo selvagem. E que também tem uma questão interessante que a gente pode discutir, que é a questão dos imigrantes, né? O João Romão vem de Portugal para trabalhar na venda de um amigo dele que é de Portugal, um patrício da mesma pátria, né? E aí ele vem com uma mão na frente e outra atrás. Vem pobre, pra caralho, trabalha. Quando esse dono da venda, que é português, morre, ele deixa a venda pro João Romão. E aí ele se aposta dessa venda, então... Só que ele tem um desejo por enriquecer, que é um desejo quase patológico. É quase uma doença. O Luiz Azevedo descreve isso aqui. Então ele trabalha como um louco, ele guarda todos os centavos, ele rouba no peso, nas medidas, nos trocos, e vai guardando cada centavo que ele pode. E aí ele conhece Bertoleza, que é outro personagem super importante, sensacional do livro, que é uma negra escravizada, né? Só que ela paga para o... Não sei se tem nome isso, ela paga para o dono dela para ela não trabalhar, pra ela não ficar lá servindo, ela trabalha, tem a vida dela, que paga tipo uma mensalidade para ele, para ela não ficar lá. Então ela trabalha, ela se mata de trabalhar, paga essa mensalidade e tem uma poupancinha que ela faz pra comprar finalmente a carta de alforria dela. Isso era muito comum no Brasil colonial e também no Brasil imperial, que a gente chama de escravo de ganho. Escravo de ganho, eu imaginava. O escravo de ganho é o sujeito que ele exerce uma atividade na cidade e ele fica com uma parte do que ele paga pro dono. E aí é possível mesmo que ele consiga guardar o dinheiro e comprar sua alforria. Então ela demorar, representa... Né? Não, demora muito, né? Então aí você tem os processos de alguns que conseguiam acelerar não o processo. Não tenho nem ideia. Meio que tem como a gente ter uma noção hoje de quando seria uma carta de alforria? Difícil ter essa ideia? Não sei. Difícil, né? Difícil. Mas, cara... Talvez se a gente pesquisar um pouquinho aí é capaz a gente achar, mas... Pesquisa aí, me conta nos comentários. Eu nunca soube. Também não. Enfim. A Bertoleza se mata, então, de trabalhar para pagar o seu senhor e para conseguir juntar dinheiro para sua alforria. Ela é amigada com outro cara que morre no meio da rua carregando peso, como uma besta de carga. Então a gente já tem essa relação com o animal, né? Ele carrega, aí você do supino da academia, cuidado, ele carrega um peso muito maior do que ele deveria e ele acaba morrendo ali. E aí ela se aproxima do João Romão, ela fica muito feliz de se aproximar do João Romão, que afinal de contas é um branco português, portanto europeu, então essa coisa da raça, porque nessa época as pessoas acreditavam nessa baboseira de existir raças superiores, raças inferiores, que inclusive essa merda aí vai dar merda lá na frente, bagulho de eugenia, limpeza ética, darwinismo social, darwinismo que tem a ver com o processo de entrada de imigrantes europeus, especificamente no Brasil, ao longo do século XIX, que tem a ver assim, bom, por que a gente não pode, de repente, libertar os escravos e transformá-los em trabalhadores livres e assalariados para a gente poder dinamizar a economia? Isso não foi nem levado em consideração. Não, porque tinha uma ideia na Europa que já era meio moda, que é essa história do darwinismo social, a gente que quer pegar onda no sucesso do outro, né? Então Darwin veio com a sua origem das espécies, com a ideia de evolução via seleção natural, e aí criaram a ideia naquele momento ali que se isso valia para a biologia, valia também para a sociedade. Então que eventualmente deveriam haver sociedades mais avançadas que outras, inclusive tipo homens mais avançados do que outros baseados em sua cor.
No caso do Brasil, a ideia de trazer imigrantes especificamente europeus tinha a ver com o processo de branqueamento da população. Ventilava-se a ideia naquele momento de que o atraso do Brasil estava vinculado ao grande número de negros na sociedade. Se eventualmente a gente começasse a trazer naquele momento europeus para cá, a miscigenação levaria a um processo de branqueamento da população e posteriormente a um progresso via branqueamento. Isso é darwinismo social. Pesado, né? A Bertoleza então fica feliz de estar com o João Romão, que afinal é um português, um europeu branco. E aí eles vão meio que se amigar. Ele começa com uma coisa de amizade mesmo, ele começa a tomar conta do dinheiro dela, porque ela, como eu, é péssima com dinheiro. Mentira que ela ainda faz poupança, eu nem isso tenho. Se tivesse comprado a forria, tava fodida. E aí ele começa a tomar conta do dinheiro dela e acabam que vão se amigar, vão morar juntos, vão ficar ali, né? E Bertoleza, meu amor, vai trabalhar pra ele, hein? Puta que pariu, ela vai ajudar muito com a força de trabalho dela. Trabalha até morrer. Literalmente. Sinais de spoiler. Conquistar. Século XIX, livro novo, tá, gente? Curtíssimo. Só 1890 que ele foi lançado. E aí a Bertoleza conta tudo pra ele, ela acaba deixando o dinheiro dela inteiro com ele. E aí ele que vai, ela precisa pagar alguma coisa, ele que vai dando, ele controla, e ele vê o dinheiro que ela juntou pra alforria e pensa, mano, vou dar um golpe aqui nessa mulher. O que ele faz? Ele pega o dinheiro dela, que ela tava juntando pra alforria, finge que comprou a alforria, faz uma carta falsa de alforria e fala, tá aqui, ó, você tá livre. E ela acredita, né? Ele simplesmente fala, ela vai parar de pagar o dono, mas o dono nunca vai vir atrás dela. O cara mora em outro lugar, ele é velho. Na verdade, já morreu, parece. E os filhos que pegaram ela como propriedade, né? Porque tá na herança, o escravo era um objeto, né? E os filhos nunca vieram atrás, não vão vir atrás. Vamos pagar pra ver. E aí, de fato, nunca vem atrás, né? Quando no fim, olha lá o spoiler, os donos vêm atrás, é porque ele denunciou, né? Mas enfim, isso é lá na frente. Aqui no começo, ele pega esse dinheiro, inventa, finge uma carta de alforria, forja, fala, tá aqui, você tá livre. E com o dinheiro da carta de alforria dela e mais um dinheiro que ele guardou, ele vai começar a construir casinhas ao lado dessa venda. Casinhas pra alugar. Eu falo que o João Romão ganharia o aprendiz, porque ele é um empreendedor, né? Ele já pensa lá, pô, vou fazer casinha, vou alugar, porque a gente viu, tem uma urbanização aí no bairro do Botafogo, que é onde se passa essa história. Então, as pessoas estão vindo trabalhar, elas não têm dinheiro pra pagar, um pouco do que a gente falou no primeiro vídeo, preciso morar num lugar barato. Então, ele já com uma mente empreendedora pensa, vou montar as casinhas aqui e vou conseguir um dinheiro, né? E pouco a pouco esse cortiço vai aumentando, porque eles trabalham que nem dois malucos, e o João Romão tem umas coisas muito nojentas, que assim, ele colhe da horta os piores legumes pra ele comer, pra poder vender o bom. Ele come resto do prato das pessoas que ele vende a comida, pra ele não ter que fazer um prato pra ele gastar dinheiro. Ele não compra um colchão, ele dorme em cima da venda com um saco de farinha de travesseiro, né? Então ele, mesquinho, ele e a Bertoleza roubam material de construção das construções próximas ali, né? Deixa ela de guarda, ele vai, rouba, daí leva, ela vai. Mano, a Bertoleza é mulher máquina, né? Trabalha ali o tempo inteiro. Ela não pensa em crise, ela trabalha. Não pensa em crise, ela trabalha, muito bem. Então, e aí com isso ele vai aumentando e vai montar esse cortiço que vai chamar estalagem São Romão, né? Ele é João Romão. E muito bem. Vizinho ao cortiço a gente tem um sobrado, e eu acho que isso é legal porque isso mostra, legal, né? Mas mostra um pouco da, como é que se diz? A desigualdade ali, né? Do lado, porque quando, sei lá, a galera pobre mora no campo e os ricos moram na cidade é uma coisa, mas quando os pobres vêm pra morar na cidade, você tem essa desigualdade, você tem um cortiço do lado de um sobrado, né? Neste sobrado vai morar o Miranda. Quem é o Miranda? O Miranda é um atacadista, é um comerciante de tecidos, que tem a sua esposa, Dona Estela. Dona Estela, ela já traiu Miranda com outros homens. A gente tem que pensar que o casamento nessa época era por dote, né? Inclusive, Miranda, ele tem nome, tem refinamento, mas não tem dinheiro, porque o dinheiro que ele tem vem do dote da Estela. E aí ela traiu ele. Era muito comum, porque o casamento não é por amor, é por dote, é por dinheiro, então, né? E aí, pra evitar que porque ela acabou traindo, eles não se falam, eles dormem em quartos separados, eles têm uma relação horrorosa. Mas uma bela noite, Miranda está sem fazer nada no seu quarto, no calor do Rio de Janeiro, que você tá rindo. E aí ele começa a ficar com uma vontade, ele fala, Estela tá ali do lado, mas Estela, né? Mas o instinto é maior que a racionalidade. Ei, quem nunca? Você, meu amigo, você, minha amiga, nunca fez uma merda pelo instinto. Depois você fala, o que eu fiz? Pois é, foi Miranda. Ele vai pro quarto da esposa, ela tá dormindo meio de bruço, ele olha e fala, eita, acho que eu consigo sem ela acordar. As ideias de Jerico, né? E ele vai e começa a transar com ela enquanto ela está dormindo. Só que é óbvio que ela acorda, porque, gente, vamos combinar, né? Não é uma coisa assim, ó, você não sentir. Só que ela finge que continua dormindo.
Só pra ver até onde ele vai. E ele ali, super felizão, achando que ela não acordou. E aí ela vira de frente pra ele, só chega uma hora ela não aguenta e ela explode numa gargalhada na frente dele. Aí ele fica puto, ele quer sair, aí ela dá a chave de perna, puxa, fala, vem aqui. Eles vão ter uma noite de amor louca. E o Luiz Azevedo descreve tudo com mínimos detalhes. Você ficou corado quando você leu? Eu não sou cara de pau. Ah, entendi. Ele vai descrever a cena de sexo usando termos do mundo animal pra animalizar essa coisa do instinto, né? E aí, porque isso é uma característica do naturalismo, ele detalha a intimidade dos personagens, essa vida sexual também, no realismo nunca, né? O realismo sempre trata ali das coisas com... Eu costumo falar para meus alunos que assim, o naturalismo trata do sexo de uma maneira bem crua, enquanto o realismo, ele tem um cuidado. Então o realismo é tipo assim, essa cena de sessão da tarde, você sabe que o casal vai transar, aí eles entram no quarto, começam a se beijar, escorrega uma alça, aí a câmera faz o quê? Lá pra janela. Fica filmando a cortina. Você sabe, o casal tá lá e ele tá filmando aqui. O Naturalismo e Amor é um filme pornô que é aquela câmera em cima assim. Ei! Lá, você não sabe nem o que é o que, de quem que é essa perna. Que é isso aqui, né? Então o Naturalismo descreve essa cena. E aí isso vai ser constante. O Miranda e a Estela, eles não se falam de dia, eles se odeiam. Mas à noite ele vai no quarto dela e lá, que alegria. Só que isso não dura muito. Porque o Miranda começa a cansar. E a Estela não cansa. E aí ele começa a não ir mais, e aí ele fica com medo porque ela começa a dar gracinha, dar confiança pros cacheiros viajantes, que são os empregados dele. E aí pra evitar uma nova traição, ele fala, vamos nos mudar, pra ficar longe da loja dele. E ele compra um sobrado. Só que o que ele não esperava é que João Romão fosse construir um cortiço debaixo da sua janela, né? Com gente pobre, as lavadeiras. Enfim, a gente vai ter o estabelecimento de uma relação muito louca entre o Miranda e o João Romão, porque o João Romão vai enriquecer, como você bem deve saber, muito. E o Miranda é o cara que tem, como direi, a pompa, a circunstância, o nome, né? Então o Miranda inveja o João Romão porque o João Romão tem dinheiro, porque o dinheiro do Miranda não é dele. E o João Romão inveja o Miranda porque o Miranda tem refinamento, educação. Inclusive o Miranda vai comprar um título de barão do governo português, ele vai gastar uma puta grana, porque isso é uma coisa que o João Romão nunca vai ter. Que ele pode ter dinheiro, mas não é qualquer um que compra um título de barão. Eu fico pensando um pouco nisso também, né? Não adianta você ter dinheiro, eu quero aí comprar. Não sei como é que é esse rolê dos títulos, assim. Não, no caso do Brasil, só uma curiosidade, isso começa a rolar à torta e à direito na época da vinda da corte pra cá. 1808. Quando o Dom João vem. Tem até um dado interessante, naquele livro 1808, o Laurentino Gomes ele estabelece esse dado. Eu não vou lembrar agora certinho qual é, mas parece que todos os títulos dados de nobreza, né, conferidos da monarquia a pessoas que viriam a ser nobres, pegando toda a história de Portugal até 1808, de 1808 até 1821, o Dom João conseguiu superar e muito o número de títulos de nobreza concedido. Porque tinha a ver com aquela história do que vai levar à independência, que é um acordo entre a elite brasileira e o Dom Pedro que estava aqui, que é aquela relação meio promíscua de troca de favores. Então a galera se juntava ali, fazia uma fila gigantesca na frente do trono real para poder beijar a mão do Dom João. Uma mãozinha sempre meio suja de franguinho que ele gostava de usar e deixar aqui no bolsinho dele. E aí ele ficava concedendo esses títulos de nobreza. E isso vai permanecendo, talvez não com o mesmo volume, mas permanece da mesma maneira com essa questão do status dentro da monarquia após a independência também. Tem alguma coisa a ver com o Banco do Brasil, não tem? Que ele precisava de dinheiro? Eu vi no Carlota Joaquina isso, que eu mando vocês assistirem e vocês não assistem. Eu não sei se é verdade. O Banco do Brasil ele foi criado pelo Dom João. Né? Ele cria o Banco do Brasil aqui. E, curiosidade, ele é o primeiro que fale também, né? Porque quando ele foge daqui em 1821, quando ele volta para Portugal depois da Revolução do Porto, que é uma revolução liberal lá e que exige a volta do Dom João, que está ali intimamente ligado à independência do Brasil, quando ele foge, ele pega a grana do Banco do Brasil e rapa fora e vai para lá. O Banco do Brasil depois teve que se reequilibrar, se reforçar de novo para poder continuar existindo. Mas sim, tinha a ver com necessidade de recursos da corte, porque afinal de contas agora a sede do governo português era o Brasil. E aí só reforçando, né, se você se perdeu nesse ponto ali, a gente voltou um pouquinho na história. A gente está falando do começo do século XIX, da vinda da corte para cá, 1808 a 1821. Por causa dos títulos, né? Tipo, da galera, dá um dinheirinho ali que eu tô precisando pro Banco do Brasil, pro governo português, tá, você barão de... whatever. Barão de whatever, isso mesmo. Barão de whatever. Duque de whatever. Por exemplo, o Duque de Caxias. Aí vamos lembrar disso. O Duque de Caxias já é um personagem relacionado aí ao período imperial. O Duque de Caxias era o Barão de Caxias, depois ele é elevado ao status de Duque de Caxias. Duque é mais que Barão? É mais que Barão. E aí a gente vai ter... E Conde? Aí você me pegou.
Visconde Acho de que Sabugosa. agora eu não lembro. Mas Mas nessa Duque é linha mais ali. que barão. Aí Eu acho que é elevado Duque a mais que barão. Tanto que o Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ele era o barão de Caxias e vai ser elevado ali ao status de Duque. No final, relacionado à Guerra do Paraguai, depois a gente vai mencionar um pouquinho. Beleza. Enfim, então, não é qualquer um que compra um título de barão, imagino, né? E aí tem essa... Ai, não, rascou o cabelo aqui. Tem essa rixa aí entre o Miranda e o João Romão o tempo todo na obra, né? Tem a história do muro, que o João Romão começa a construir casinha. E não tinha muro entre o terreno dele e o terreno do sobrado. E aí... Faz o muro. Não, faz você. Eu não vou gastar pra fazer muro. Eu também não vou gastar. Beleza, então. E o João Romão vem avançando, vem construindo casinha. O Miranda faz o muro correndo. Esse filho da puta vai entrar no meu terreno se eu não construir. Vai fazer casinha aqui no meu quintal, porra. Aí faz o muro e se instaura essa briga entre os dois, né? E aí começam a chegar, nossa, Wallace, quantos personagens tem aqui? Meu Deus, Tem né? dúzias. Parece Game of Thrones também. Parece Game of Thrones nesse mais sentido. São muitos personagens, são as lavadeiras que vêm trabalhar no cortiço, as famílias que vêm morar no cortiço, e aí assim, você não precisa saber decorar o nome de todos os personagens, porque é um absurdo, né? Alguns são mais importantes, como a gente vai falar. Só pra terminar, na casa ainda no sobrado, a gente tem a Estela e o Miranda, tem a filha deles, que é a Zulmira, e eu acho isso muito legal. O Miranda odeia a menina porque ele tem certeza que ela não é filha dele. E a Estela odeia a menina porque ela tem certeza que é filha dele, né? Coitada da menina, rejeitado pelo pai e pela mãe ali. A gente tem o Henrique, que é um menino que veio pra fazer medicina, e ele vem morar na casa do Miranda pra terminar os estudos. Tarado, Henrique! Nossa senhora! Só pensa naquilo. E a gente tem o velho Botelho, que é um velho nojentíssimo, que é um agregado da família, que mora ali, que é meio pedófilo, que é meio tarado, tem umas conversas estranhíssimas com o Henrique em alguns momentos, porque o Henrique uma hora pega a Dona Estela, né? Mano, ele pega no quintal a mulher do dono da casa que ele tá. Os dois se pegando. E aí o Botelho pega os dois. Em vez de contar pro Miranda, ele fala, não, tá certo, ó, você tem que pegar mesmo, viu? Pega, você tá fazendo um favor pro marido dela. Que aí você dá uma escovada boa nela, quando ele chega em casa, ela tá tranquilinha. Mas, ó, não pega virgem, que dá trabalho. E prostituta também não, que dá doença. O resto, passa o rodo, né? Ele é bem nojento. E no final ele dá uma insinuada. Assim, ele vai encostando, vai abraçando. O Henrique fala, que é isso? Ele, não, você é desconfiado, vem aqui, não tô fazendo nada. É estranhíssimo o Botelho. Eu gosto que ele fala que ele tinha essa coisa com militarismo, né? Ele gostava, quando passava o pelotão, é muito bom isso. O pelotão passava na frente da casa, ele seguia. Aí depois voltava, hoje foi difícil. Não, pelo amor de Deus, o comandante quer acabar com a gente. Mas o que você foi fazer lá, caralho? Você nem era do pelotão. Então, personagem muito louco. E aí vão chegando os personagens do cortiço, as pessoas pra morar no cortiço, as 1000 lavadeiras, porque tem gente que a lavadeira alugava só tina, né? Que a lavadeira nessa época pegava a roupa na casa das pessoas, lavava fora e entregava pronto. Então, onde que ela lava? No cortiço, né? Muitas nem moravam lá, só iam lá pra trabalhar. E são muitos os personagens que vão chegando. Todos eles vão ter trajetórias decrescentes, trajetórias horrorosas, porque ninguém tem chance de mudar de vida, de melhorar, porque moram ali no cortiço. A influência do ambiente, que a gente já falou no primeiro vídeo, se você não viu, volta lá e vê. Neste meio termo, a gente tem 2 personagens que chegam no cortiço que vão ser muito importantes para nossa história, que são a Pombinha e o Jerônimo. Vou falar primeiro do Jerônimo. O Jerônimo é um português, vem, portanto, de Portugal. E o Jerônimo é a tese determinista, né? Ele vem com sua esposa, Piedade, esse nome também vai ser importante. E ele é muito bom em tudo. Ele é um bom trabalhador, ele vai, porque o João Romão, eu esqueci de falar isso, ele constrói, ele tem a venda, ele constrói as casinhas do cortiço, ele vai fazer uma casa de pasto, que é um restaurante, ele vai começar a comprar pedaços da pedreira que tem atrás do cortiço, né? E aí, quando a pedreira já é dele, uma parte, o Jerônimo vem pra trabalhar na pedreira, e o Jerônimo é um ótimo trabalhador. Ele fala, vocês estão fazendo tudo errado. Não, vocês estão desperdiçando material. Tanto que o João Romão paga um salário mais do que ele esperava pagar pro Jerônimo, porque ele é bom mesmo, ele vai fazer a pedreira render mais. Então ele é um bom trabalhador, ele é um bom pai. Eles vêm com a menininha, que é a filha deles, que vai estudar num colégio interno. Ele é bom, tudo. Ele não come as comidas brasileiras, ele não vai pra roda de choro, de samba, na bagunça, ele não toma cachaça, ele não toma café, que são hábitos brasileiros, né? Ele é um cara modelo. Tanto que quando ele entra na história, a gente acha que ele vai ser o herói. Porque o que acontece com o cortiço quem é o herói? Não tem herói. Ele traz um monte de coisa. Por exemplo, ele já entra num cargo mais alto. Ele já entra como responsável pela pedreira. Ele é bom em tudo. Né? E ele foi numa indicação, ele queria mudar de vida, então ele sai do lugar onde ele estava, ele se oferece para trabalhar, ele espera para ser atendido pelo João Romão. E na hora que ele é atendido, ele começa a negociar o salário, que é um salário alto para a época, que o João Romão fica muito puto de ter que pagar e tal, mas ele acaba vendo que compensa.
E de repente você percebe, poxa, peraí, então esse cara aqui vai ser o herói. Esse cara que é o sujeito que de repente ele vai chegar ali e talvez dar uma lição de moral no João Romão, vai mostrar os valores, ele vai superar tudo, as dificuldades que vão aparecer, ele talvez venha a comprar a pedreira ou qualquer coisa. Porque a gente está acostumado a ter um herói. Exato, tem que você ter um começa herói. a ter uma expectativa em cima do Jerônimo, né? E no entanto ele faz a jornada do herói do avesso, porque ele, vamos dizer assim, ou pelo menos ele acaba no meio do caminho, né? Porque de repente quando a gente pega aquela história de jornada do herói e pensa em alguém que vai começar a ter alguns percalços no meio do caminho, mas que vai superar graças a um mentor ou graças a uma virtude muito forte, uma motivação, a um propósito, e de repente ele supera e aí ele retorna para o começo, né, por cima e cheio de glória. No caso dele, não. Na verdade, ali o determinismo está muito estabelecido. Ou seja, ele é um português cheio de valor, cheio de hábitos da sua própria cultura, que ao entrar em contato com a cultura mais baixa brasileira, que é o que Cortiço representa, né? Aquela história mais, quando eu falo baixa, baixa na questão da pirâmide, vamos dizer assim, né? Daquele negócio da base e do topo em relação à prosperidade e a questão natural. Então quando você pega ele entrando naquele cortiço, ele passa a ter uma série de influências, uma série de, como a gente fala, tentações, né? Representada a maior tentação delas pela Rita Baiana, que é o que muda a cabeça do rapaz e toda aquela história que acho que você vai contar um pouco melhor, né? Mas ele perde a cabeça. Perde a cabeça completamente. Aqui, ali, você percebe que ele tem duas cabeças, né? E no caso com a Rita Baiana, ele vai pensar com a cabeça errada. E aí você vai ver que ele vai mudar, ele vai fazer a jornada ao contrário. Um sujeito que tinha um potencial para poder fazer, talvez até uma espécie de uma redenção do Cortiço, ele se torna um sujeito que vai ser modificado pelo Cortiço e ele deixa de ser bom pai, ele deixa de ser bom marido. Ele foge com a mulher, ele vai ter uma série de contratempos ali que na verdade começa a tomar pinga, o começa a tomar Jerônimo. café, começa a faltar no trabalho, chega mais tarde, até que para de ir, né? Foge na calada da noite, né? Um sujeito para de que pagar a escola da filha, é a filha vai ser descrito como expulsa. um Hércules. E aí no sentido é interessante, porque tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral ele é descrito no começo como um Hércules, né? Ele é um sujeito muito grande, muito forte e tal. E de repente esse cara sai na calada da noite, ele fugindo de casa, deixando a mulher e a família para trás. Piedade, que era uma mulher pequenininha, de repente ele foge dela. Ele achava que era um contratempo, deixa uma grana para ela e fala assim, pronto, tô livre, agora não preciso fazer mais nada. E ele vai embora. Então a jornada do herói acaba ali, ó. Que a gente tá esperando até hoje ele fazer uma reviravolta. Né? Acho que não vai rolar. Não. É exatamente isso, é a ideia do determinismo. Não tem como, é ladeira abaixo, já era, né? Jerônimo tá aí na obra para mostrar isso. Com relação a essa história da Rita Baiana, eu queria fazer uma parte aqui, que eu às vezes falo em aula, que é o seguinte. Esse livro foi escrito no século XIX, então ele tem todos os preconceitos do século XIX, mas a gente não precisa no século XXI continuar com esses preconceitos, né? Eu acho que a Rita Baiana, claro que no livro ela é descrita assim, mas quando a gente fala dela ainda hoje, é a mulher que desgraçou a vida do João Romão, ela destruiu a vida dele, a culpa é dela. Amor, para, quem fez alguma coisa foi ele. O que ela fez foi existir, foi ser bonita, foi ser sensual, foi de alguma forma fazer com que ele se interessasse por ela, mas ela não fez nada. Ela foi lá na casa dele, amarrou a cordinha, falou, vem aqui, larga sua família, enfeitiçou, né? A gente fala dela com essa ideia de a feiticeira. E eu fiquei pensando que talvez eu, em outros momentos, já tenha falado assim da Rita Baiana. Mas eu acho que hoje, no século XXI, a gente precisa começar a pensar isso, né? Porque a gente sempre vai dizer que é culpa. Recentemente a gente teve um caso aí, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Esse bosta do Neymar, falo mesmo que eu odeio, né? Suspeita de estupro, enfim. Tem gente que em nenhum momento pensou, mas será que não foi mesmo? Claro que essa mulher é uma golpista. Então a gente tende a sempre achar que a mulher é culpada, que a mulher é isso, que a Rita Baiana destruiu. E a Rita Baiana não destruiu nada. Ele que se encanta por ela e ele que, claro, no livro, o Luiz Azevedo vai dizer que ele se abrasileirou, o que é bem louco, porque, você imagina, ele chega português com as virtudes europeias e aí ele vira brasileiro, que é vagabundo, que não trabalha, que bebe cachaça. Então, assim, é um super preconceito que existe com base nessas teorias da época que a gente falou um pouquinho de raça pura, raça impura, raça misturada, que hoje a gente sabe que é um absurdo, né? Porque você lê a Luiz Azevedo do século XIX, você fala, lá, tá vendo? A Luiz falava porque era uma besta, quer dizer, porque dentro daquele contexto era isso que as pessoas acreditavam, né? Mas eu acho importante fazer esse contraponto de como a gente lê isso hoje no século XXI. Mas eu não sei, na minha opinião é interessante isso aí, porque apesar deles, né, quando a gente fala, e você tá certa, né? Muitas vezes se coloca a culpa na mulher. Sim. Mas por mais que ele tenha falado assim, é um abrasileiramento do Jerônimo, ele tá ficando mais fraco, mais indolente, mais preguiçoso, não quer trabalhar, só quer viver de amor, etc. Isso considerado abrasileiramento,
pelo menos na minha leitura, e aí a gente pode até discutir isso, ele não descreve a Rita Baiana como a culpada. Ele descreve a relação. E ele vai mostrando que... Como Jerônimo vê Rita Baiana. Ele se Baiana. encanta, exato. Ela tá vivendo a vida dela. Ela faz o que ela sempre fez. Ela dança, ela curte, ela faz o café dela, ela é gentil com as pessoas. Ela traz alegria pro cortiço. Né? A música, ela representa muito aquele... Né, uma parte que brilha naquele escuridão toda lá, que seria a Rita Baiana. E me parece que assim, rola uma valorização dessa personagem. E eu acho que ele ressalta mais o enfraquecimento dele por conta dessa personagem, que não faz muita coisa pra resistir também, é verdade. Mas ele não fazer, coloca tipo, aquele negócio na culpa dela, ela foi destruidora de não, lares. mas é o que eu disse. Ele não faz juiz moral. Sim, né? o narrador é observador, ele só conta o que tá acontecendo, ele tá ali distanciado, né? Então pior ainda, porque ao longo do século XIX, XX e XXI, nós que falamos sobre esse livro que colocamos essa ideia de que a Rita Baiana destruiu a vida dele. Amor, quem destruiu a vida dele foi ele, né? Sim, enfim. sem dúvida. E aí ele vai entrar em treta com o Firmo, que era um cara que a Rita ficava às vezes, que a Rita falava, casar pra quê? Quero casar não, tá bom assim a vida, beijo Rita Baiana, né? E ela tinha esse amante que é o Firmo, que era um meio malandro, pai, e um dia eles vão tretar, vão brigar, o Firmo e o Jerônimo. E aí é uma coisa do Discovery Channel, né? São os machos brigando pela posse da fêmea. Pelo território. Isso. E aí eles vão... O Jerônimo vai ficar bem ferido, né? Mas aí ele já tá interessado na Rita Baiana. E aí o Wallace teve uma sacada muito massa aqui, que é quando o Jerônimo já tá no hospital, que a Piedade vai cuidar dele, e a Rita Baiana também vai cuidar dele. E aí cada uma leva uma bebida pra tentar melhorar o ânimo deste homem. A Piedade, que é a mulher dele, vai focar na ideia do chá. Que é uma coisa que ele já gostava, tem ali aquela influência europeia, mas o próprio chá representa a mulher, é aquilo que é mais do mesmo, aquilo que ele já conhecia e aquilo que é meio insosso, né? O chá, aquela coisa meio aguada, aquela coisa que não tem lá muita graça, que é o que ele tem todos os dias, a mulher e o chá. A Rita Baiana é aquela que traz o café para ele. O café que tem aquele cheiro, aquela coisa que tem, vamos dizer assim, uma atratividade maior, aquilo que... A partir do cheiro você já percebe que tem mais substância, né? É muito característico. Então, é interessante porque o café ele é um personagem central na história do Brasil ao longo do século XIX. O café ele é o ponto de referência da economia, né, do Segundo Reinado. O Brasil vinha de uma crise que passava ali primeiro reinado, período regencial, tudo isso, e o café vem para balancear o processo. Quer dizer, então, que a partir do café, e principalmente da expansão do café, né, da cafeicultura, da produção do café para o oeste paulista, a gente passa a ter um crescimento econômico significativo. A balança comercial do Brasil passa a se tornar favorável graças ao café. Então a gente tem ali um personagem café da história do Brasil inserido ali dentro. O café brasileiro. Que lembra a Rita Baiana, que lembra, que é o símbolo do Brasil, né? Sim. Eu queria falar um pouco, lembrei aqui do Portinari, né? Já tá logo na capa, não sei se tá aparecendo aí, Renan. Logo na capa desse livro de arte aqui, né? Que é da Publifolha mesmo. Várias obras, isso aqui é mais pra frente, tá? É claro que a gente já tá falando do século XX, mas que o Portinari retrata muito café, né? Já te puxo também, a gente coloca depois pra você essa obra, mas já te puxo também a questão dos imigrantes, que a gente já falou aqui, e a falência da Rita louca. A falência da Júlia Lopes de Almeida, que é um livro que tá estreando na lista da Unicamp esse ano, né? E que fala sobre a decadência do café, já um pouco mais pra frente, mas enfim... Essa coisa do café, da representação do Brasil através do café, a Rita Baiana em comparação com a Piedade é chá, a Rita Baiana é café. Acho que é uma coisa bem legal, gostei. Parabéns, Wallace, gostei muito dessa imagem, muito mesmo. Bom, então e aí a gente vai ter, quando ele sai do hospital, ele vai, tô resumindo bem mais rápido aqui, né, mas ele vai armar uma emboscada pro Firmo e vai matar o Firmo, jogar o corpo dele. Olha o que aconteceu com o Jerônimo, cara, aquele cara que chega daquele jeito no cortiço... que tá agora matando, né? E aí os amigos, perdão, não fumem crianças, os amigos do Firmo, que moram no cortiço Cabeça de Gato, vão armar uma emboscada e aí vai ter essa treta, né? A briga entre os dois cortiços, que vai acabar causando incêndio no final da obra, e a verdade é o segundo incêndio, que é a primeira briga dos dois já tem um incêndio, que é apagado rápido, Paula, que é a bruxa, muito louca, taca fogo na casinha, fogo no parquinho, fogo no cortiço. E aí, depois desse primeiro incêndio, João Romão faz um seguro. Então, quando rola esse segundo incêndio na batalha entre os dois cortiços, ele ganha muito dinheiro, né?
com esse dinheiro do seguro e também do dinheiro que ele rouba do velho Libório, é que ele vai construir um cortiço melhor. O velho Libório é um cara que mora no cortiço que é extremamente mesquinho, né? Vai na casa da Rita Baiana, fica sem comer porque vai comer e começa a comer rápido pra aproveitar a comida dos outros. Engasga, cai a bola de carne que ele nem mastigou. O naturalismo gosta dessas coisas, né? Desses aspectos. O realismo jamais faria isso. O realismo tem um cuidado com a estética, né? Enfim, o velho Libório guardava muito dinheiro. E quando o João Romão vê que o cortiço tá pegando fogo, ele fala, vou pegar o dinheiro daquele velho. Quando ele chega lá, o velho tá tentando sair, proteger o dinheiro. E o João Romão empurra ele no fogo, mata ele e rouba esse dinheiro dele. Com esse dinheiro e o dinheiro do seguro, ele vai melhorar o cortiço, vai fazer quartinhos individuais, com banheiros individuais, vai aumentar o preço, vai mudar o público do cortiço. Agora são estudantes, profissionais liberais, já não é mais aquele rolê, né? Vai mudando isso, mas isso aí já é mais pro final da obra. Eu queria, a gente falou aqui do Cabeça de Gato, lembra que a gente disse que o Conde d'Eu era um dono de cortiço na vida real, né, no Brasil, e puxar um cheirinho só do Conde d'Eu da Guerra do Paraguai, né, que eu acho que é era marido da princesa Isabel e ele foi o último comandante em chefe das tropas aliadas na Guerra do Paraguai. Ele veio a substituir o Duque de Caxias, porque no final da Guerra do Paraguai, quando a guerra já estava praticamente vencida, e o Duque de Caxias teve muita participação nisso, ele teve grande influência mesmo na retomada do exército, na reorganização, tanto material quanto institucional do exército, né? A galera não tinha direito ao que comer, não tinha como se vestir, era mal treinado pra caramba, chegou o Duque de Caxias, e a gente pode estabelecer a participação do Brasil e dos aliados durante a Guerra do Paraguai, entre antes e depois da ascensão do Caxias no comando em chefe. Só que depois que a coisa já estava caminhando para o fim e o Paraguai já estava praticamente todo destruído, o Duque de Caxias falou assim, olha, minha parte eu fiz. Mas o Dom Pedro queria que, de qualquer forma que fosse, vivo ou morto, que o Solano Lopes fosse capturado. E o Duque de Caxias, né, um homem muito honrado, falou que não era com ele. Ali veio o Conde d'Eu, né, para poder provar o seu valor, que era uma oportunidade que ele estava buscando há muito tempo. E século XIX, ainda aquela coisa de nobreza, o valor do homem se faz na guerra. Então o Conde d'Eu vai lá, pula na frente, é nomeado como comandante das tropas aliadas, a partir das tropas brasileiras, e ele faz um verdadeiro massacre na Guerra do Paraguai. É ele que destrói. Então ele mata, né, quando os paraguaios começaram a usar meninos para matar. Batalha do Campo Grande, Dia das Crianças no Paraguai. Nem aí, cara. Tipo, passava mesmo em todo mundo ali. Matou um monte de prisioneiro que tinha se rendido, colocava fogo em hospital de batalha, né, ferindo, matando doentes. O cara fez um banho de sangue, literalmente. Conseguiu, chegaram o Solano Lopes, acabaram, né, matando o Solano Lopes no processo da guerra sem julgamento algum, etc. E aí essa mancha de sangue caiu muito mais na conta do Conde d'Eu do que exatamente do Dom Pedro e do Duque de Caxias. Dá uma olhada depois nesse quadro aí, Batalha do Campo Grande do Pedro Américo, que é bem massa, tá? Que mostra o Conde d'Eu na Batalha de Campo Grande, que é essa em que eles mataram muitas crianças. Você pode ver que ele tá com o cavalo refugando, ele tá com a espada pra trás, ele não tá exatamente como o herói, porque o Pedro Américo tem, maravilhoso, as críticas que ele coloca ali e a gente só vê assim. Mas enfim, deixando o Conde d'Eu de lado e voltando pro Cortiço, eu queria te falar um pouco da Pombinha, que é uma personagem maravilhosa, né? A Pombinha é a flor do cortiço. Pombinha é a menina do cortiço. O que ela tá fazendo lá? Não era nem pra ela estar lá, mano. É que a Pombinha, o pai morreu e deixou ela e a mãe na miséria. Ela tem um casamento marcado, ela tem estudo, ela tem educação. Ela escreve cartas, uma coisa central do Brasil, pros moradores do Cortiço que não sabem escrever, eles ditam, ela escreve. Ela é bondosa com todos e amiga dos animais. E ela é boazinha, veste branco, Pombinha, tá aí no nome, né? Eu não gosto de pombo porque eu tenho ornitofobia, quem me conhece sabe. Mas tipo, essa imagem da paz, da pureza, né? E Pombinha tá com um casamento marcado, ela tem 17 anos, ela vai casar com João da Costa, mas ela ainda não menstruou. Então a mãe dela se recusa. Não, minha filha, enquanto não menstruar, não vai casar. Tem que ser uma mulher pra depois ela casar. Só que Pombinha não menstrua. Essa mulher pessoa precisa menstruar logo, porque quando ela menstruar, ela vai poder casar, o marido tem uma condição boa e ela e a mãe vão sair do cortiço. Mas enquanto ela não menstrua, isso não acontece. E o cortiço inteiro sabe, todo mundo... E aí, desceu? E aí, veio hoje? Desceu. Menina, toma esse chá que é bom. Imagina o inferno na cabeça dessa menina, né? Muito bem, Pombinha tem uma espécie de madrinha, que é a Leonie, que é uma prostituta de luxo, lésbica, que vem, que ajuda, que conversa com ela, que dá dinheiro, não sei o que lá. E um belo dia, a Leonie vai estuprar a Pombinha, que não precisa de pinto pra ser estupro, né? Ela leva a menina pra casa, a mãe se embebeda, acaba dormindo, e ela vai ali forçar uma relação sexual com a Pombinha, e a Pombinha fica numa coisa estranha, porque a princípio ela não quer, imagina, isso é errado, ela nunca pensou nisso, mas depois ela começa a gostar, mas é um estupro de qualquer maneira, não é consensual.
Logo depois disso, a pombinha menstrua, né? E aí, a descrição dessa cena é um pouco, né? Eu acho um pouco idealizada, na verdade, mas enfim. Ela deita no sol e aí ela tem um sonho erótico. Enfim, quando ela acorda, ela menstruou. E aí, beleza, vai se casar, tudo lindo, maravilhoso, mas... é como se com a menstruação ela tivesse amadurecido também a consciência. O Luiz Azevedo fala isso, né? E aí ela adquire uma consciência do poder que ela tem, cara, enquanto mulher. Porque tem uma história que a gente não contou, que é o seguinte. Tem uma lavadeira lá do Cortiço, a Leocádia, que é casada com o Bruno. E a Leocádia um dia tá lá embaixo, o Henrique, aquele taradinho, menino que veio da medicina, ele aparece com um coelhinho. E aí fica lá mostrando. A Leocádia vê, ai, dá pra mim, quero coelho. Acho que ela queria comer, né? O povo passa fome lá. Deve ser. Esse coelho. E ele fala, você quer coelho? Então. Tipo, você dá pra mim, eu te dou o coelho. Que isso, né? Em troca do coelho. E aí ele desce pra comer a Leocádia em troca do coelho. É isso mesmo, ela vai transar com o cara em troca de um coelho. E é a cena horrorosa a descrição, porque enquanto eles estão transando, o moleque segura o coelho pelas orelhas. E conforme ele vai se empolgando, ele vai batendo o coelho no chão, ela fala, cuidado, você vai matar o bichinho. E o naturalismo descreve isso, seria um pudor, né? Só que o Bruno chega e ele pega a mulher no ato, transando com o outro. Ele não vê quem é, porque o Henrique corre. A juventude é realmente essa coisa de rodinhos nos pés. Ele sai correndo e o Bruno não vê quem era. Mas ele viu que a mulher tava dando pra outro ali, mano. Ele fica emputecido, ele vai... É gritaria, confusão, dedo no cu, barraco, joga as coisas dela no meio do cortiço. Todo mundo sabe que ele foi traído e ele expulsa a mulher da vida dele. Tempos depois, ele vem pra Pombinha e ele pede pra ela escrever uma carta pra pedir pra mulher voltar. E ele tá chorando. Pelo amor de Deus, pede pra ela voltar, eu amo ela. Mano, a Pombinha fala, que porra tá acontecendo aqui, cara? Esse cara foi corno. Ele pegou, ninguém contou, ele viu a mulher dando pra outro. E ele não se importa, que todo mundo sabe, ele quer que ela volte. Mano, a mulher realmente deve ter um poder, alguma coisa. Que olha só como ela faz com que esses homens que são tão fortes se tornem frágeis. E aí, eu vou ficar com homem só? Não vou explorar esse poder que eu tenho? Eu vou casar? Eu vou ficar feliz? Não vou, né? E aí, o que acontece é que ela casa, ela vai acabar traindo o marido, ela acaba tendo relações aí sim consensuais com a Leonie. E o marido acaba indo embora, largando ela. E aí, meu amor, você acha que ela fica triste? Você acha que ela chora? Ela se torna prostituta famosíssima no Rio de Janeiro. Vive com a Leonie, né? Vai ter uma relação lésbica com a Leonie. E vai tirar dos homens tudo que ela pode, né? Então, assim, quando a gente fala, ela para a época, ela começa... Menina amiga dos animais, pombinha, ajudante. Termina prostituta e lésbica, porque pra 1890, nossa, homossexualidade, lésbica olha... e próspera, que é interessante, né? Então, né, para o livro isso é uma trajetória descendente. Imagina, terminou puta e ainda por cima lésbica, que pra isso, pra eles era onde já se viu. 2019 tem as pessoas com a mentalidade um pouco atrasada que ainda acha isso, né, mas enfim. Pra mim, mano, Pombinha evoluiu anos-luz, né? Você vê, né? É uma outra pegada. Quando eu falo assim que em termos mais recentes a gente tem uma associação aí da prostituta com a prosperidade, não é que a gente acha que todas as prostitutas são prósperas. Mas é que é interessante, porque lá deu certo, né? Ela não virou uma prostituta qualquer, ela não era uma prostituta do cortiço. Ela tem uma questão de saída do cortiço. Ela vai prosperar fora daquele lugar, né? E aí, de repente, a gente começa a ver que, se trouxer um pouquinho para questões mais atuais, a gente tem o livro da Bruna Surfistinha, por exemplo, né? Que era prostituta. Poxa, exato. E outro dia eu tava ouvindo um podcast sobre finanças, olha que interessante, os caras estavam citando o livro da Bruna Surfistinha, falando assim, poxa, peraí, ela dentro do nicho dela, ela se destacou, porque vamos lá, né? Quando você pensa na prostituta, você tem um tipo de pensamento. Ela conseguiu escalar o trabalho dela vendendo um livro sobre a vida dela, onde gerou renda para ela a partir desse livro, e ela não precisava mais ficar, né, só na questão de se deitar. E todo mundo leu, né? Era uma coisa, todo mundo... eu lembro que na época tava todo mundo lendo, meus alunos falavam, o que é isso, gente? Eu li isso aí, infelizmente eu não li. Não, eu também não li. Um pouquinho da história, eu vi o filme, você viu o filme? Não, não vi não. Que a Débora Seca faz a Bruna Surfistinha. É verdade. Enfim, para a época, ela virar prostituta é uma coisa horrorosa, né? Mas tô dizendo que assim, do meu ponto de vista, pela consciência que ela adquire, na verdade, que ela seria só mais uma esposa servindo ao marido, e ela percebe que ela pode ganhar muito mais de outra forma. Então, enfim,
a gente tem essa questão da Pombinha, né? Eu acho que Pombinha e Jerônimo são os principais exemplos aí, né? E tem toda a história do João Romão com a Bertoleza, porque aí quando o João Romão começa, depois de tudo do incêndio, voltando ao que eu tinha dito já, quando ele começa a prosperar e o cortiço começa a ter novos tipos, né, de moradores, enfim, uma nova classe, e ele começa a ganhar dinheiro, o Botelho, que é aquele velho nojento do Miranda, percebe, fala, esse cara aí tá cheio da grana, vou colar nele. E começa, vamos refinar os hábitos aí, então dá um banho de loja, começa a falar, olha, você, né, que é tudo que ele sempre quis, que ele tem dinheiro, mas não tem esse refinamento, então vamos refinar, doa dinheiro pra abolição que pega bem, né, uma causa abolicionista, uma coisa boa, começa isso, começa aquilo, vou te ensinar isso, ele começa a refinar os hábitos e aí vem o plano de se casar com a Zulmirinha, que é a filha do Miranda, que é barão, afinal de contas, casar com a filha do barão, um negócio bom aí. Só que pra isso que ele vai fazer com a Bertoleza? Que ainda está trabalhando, ainda tá lá fritando peixe no azeite, ainda tá lá se matando de fazer as coisas. Ele precisa se livrar da Bertoleza. Ele pensa em matar, mas fala, não tem outra maneira. Ela ainda é escrava. Então eu vou avisar, vou denunciar lá pro dono dela que tem uma escrava aqui. E ela nunca imaginou isso. E ela percebe, né, que tem um dia que ele vai na casa do barão participar de um jantar e ele volta e ele vê Bertoleza cheirando peixe, suada, deitada. Ele tem nojo dela. E ela fala, você tá querendo se livrar de mim, né, sua filha da puta? Mas você não vai. Você não vai porque eu tô ligada. Tudo que você tem, você deve a mim, que é o meu trabalho. Você não vai se livrar de mim assim facilmente, não, seu filho da puta escroto. E ele livra, na verdade, bem fácil. Ele faz essa denúncia e aí vem a polícia buscá-la, porque afinal de contas ela é propriedade. Então a Lei Áurea ainda não existe, né? Ela é propriedade do seu senhor. E quando ela percebe o que vai acontecer com ela, ela pega a faquinha com que ela tava ali cortando os peixes, pra um araquiri, né? Coisa muito louca. Ela mete a faca no ventre. A descrição é bem pesada. E ele pesada, descreve, né? ali aquela coisa, né? Abre, as tripas saem. O intestino, e ela morre ali. No momento em que ela morre, vem chegando uma carruagem para trazer pro João Romão uma como é que fala? Uma homenagem, né? De sócio benemérito da sociedade abolicionista. Poxa, você que tanto doou para ajudar a causa da abolição. E ele tem um escravo que se matou ali porque ele fez o que fez e desgraçou a vida dela, filha da puta, e agora para se livrar dela tava devolvendo ela. Então assim, grande abolicionista, só que não. É a ironia com que o livro termina, né? E ele tem uma certa indiferença, porque quando ele vê aquilo acontecendo, a reação dele não é de terror, mas de repugnância. Ele dá uma coisa assim, nossa, que horror, que é? Ele sai andando e beleza, chega lá, é como se tivesse ficado pra trás. E recebe os caras e vamos lá, vamos boa, sentar na sala, tá ali. tudo bem. Só, tira esse inconveniente dali. Me livrei. Certamente, quando o livro acaba, ele vai casar com a Zulmira, ele vai conseguir tudo que ele queria, né? Enfim, O João Romão, a gente não tem herói no livro, né? Porque as pessoas pra quem a gente começa a torcer se fodem, então não rola. João Romão é um cara que a gente torce pra se fuder e ele, na verdade, se dá bem, né? Como a metáfora do capitalismo selvagem que eu tava falando. Eu não sei se você chegou a fazer uma comparação, claro, bem de leve. Nossa, é bem genérica mesmo, né? O João Romão, ele representaria ali, se a gente for fazer um paralelo com algum personagem da história do Brasil, talvez com o Barão de Mauá. Não pelas características pessoais de cada um, mas pela questão do empreendedorismo, né? É aquele que percebe as oportunidades que aparecem à sua frente, saem da pobreza, ao trabalharem primeiro como caixeiros de outros portugueses, tá? No caso, o Barão de Mauá trabalhou como caixeiro, aliás, com um empresário inglês, né? Então ele começou bem pequenininho. Ele é meados do século XIX, a gente está falando ali em torno de entre 1840, 1860, assim, é onde ele se destaca bastante. Ele é interessante porque outra conexão que dá pra fazer, que tem gente que faz, é com Eike Batista, né? Ele foi o homem mais rico do Brasil e talvez até mesmo da América do Sul, né, no século XIX. O Eike? O Barão. Ele vai à falência, só que ele fica rico de novo. O enriquecimento dele, até onde a gente sabe, foi um enriquecimento honesto, né? Ele tem lá pouca coisa pesando contra ele, porque na época você não tinha lava-jato, etc. Então ele cresceu. É só uma comparação com a trajetória. Exato, com a trajetória por outros de meios, empreendedorismo e tal. Mas essa é uma relação mais fraca, é apenas um paralelo que dá pra gente fazer, mas nada assim muito profundo. Bom, pra fazer em relações profundas ou não, a gente ficaria aqui, gravaria 10 vídeos do Cortiço, mas a gente tem mais coisa pra fazer da vida e vocês também, né? Então a gente vai parando por aqui. Eu espero que tenha ajudado, mais do que só um resumo, que foi mais rápido. A gente tem outros personagens que não dá pra falar, são muitos,
mas eu acho que essas relações com história, com contexto histórico, com coisas que podem aparecer na sua prova de humanas, entendeu? Pode nem aparecer na sua prova de vestibular de literatura. Mas se você conseguir ir juntando essas ideias, né? Perceber que o que a gente estuda em literatura, se eu entendo o contexto histórico, eu entendo melhor, ou mesmo a geografia do Rio de Janeiro, os morros, enfim, e estabelecer uma relação com a realidade, eu acho que sempre isso é o mais importante, né? Enfim, espero que tenha te ajudado, que tenha sido agradável, que você tenha gostado. A gente volta para falar de outras obras ainda aqui no canal. Agradeço, Mr. Wallace, pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço, valeu pela oportunidade nóis. aí. Se você quiser me acompanhar no meu canal, eu não tenho ainda, infelizmente, né? Mas assim, talvez, quem sabe, isso aí não me abre a possibilidade de ter um canal também. Se eu tiver um canal, eu vou te chamar pra fazer participação especial nele também. Collab. Mas agradeço de qualquer maneira a oportunidade da gente divulgar Nós, meu querido. Muito obrigada pra você também, que aí está. Obrigada, Renan, que vai editar esse vídeo. Quase não vai ter trabalho, porque a gente fala pouco, a gente fala pra Camões aqui. Um beijo, obrigada. Curte, compartilha. Se não quiser também, só não dá dislike, por favor, porque a gente não merece, que a gente é muito bonzinho. E é isso, volte para ver os outros vídeos. Um beijo, meu povo, e obrigada.